Daqui a pouco, se você puder trazer contribuições acerca da legislação nos Estados Unidos, especialmente como acontece em alguns estados. Agora, Mota, várias manifestações acerca desse assunto, João Marcelo, Célio Felício, Silvia Barata, Luiz Antônio, e a Rosana Siqueira coloca aqui, trata-se de um tema muito importante, poderia ser realizado um plebiscito ou um referendo sobre esse tema. Você acha que poderia abrir para a população se manifestar em relação a isso ou não? Deixaremos isso com os congressistas, Mota? Eu acho uma excelente sugestão, e você me lembrou até um ponto que eu tinha esquecido, Caniato. É um ponto sobre o qual há divergências. Tá? O Zé Maria expressou aqui uma visão de algumas pessoas, né, que essa história de maioridade penal é cláusula pétrea. Mas, mesmo que seja, a cláusula pétrea pode ser mudada através de um plebiscito, porque o povo é considerado como a constituinte originário. Então, para não ter nem esse problema, eu acho que poderia ser feita uma consulta. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da forma com a qual se faz a pergunta, você orienta a resposta. Tá? Então, se você, por exemplo, perguntar, você é a favor de acabar com a impunidade para os criminosos com menos de 18 anos? Eu garanto que a maioria vai dizer, concordo. Agora, vai que escrevem assim, você é a favor de massacrar as nossas criancinhas nos presídios? Tá? Ninguém é a favor disso. Não é isso que está se defendendo. Por isso, e aí eu faço as palavras do Cristiano Beraldo, eu tenho muita honra de estar aqui no Pingos nos Is. Essa oportunidade que a gente tem aqui é inestimável, é uma responsabilidade imensa. Deus sabe o quanto eu rezo todo dia antes de entrar aqui para pedir que me oriente, que me dê luz, porque tem muita gente que depende da gente para formar a sua opinião, para receber informação, né? Eu acompanho aqui nas redes sociais as reações das pessoas, recebo mensagens, muitas vezes de pessoas muito importantes, né? E eu, hoje, com a aprovação do projeto que acaba com as saidinhas, eu confesso a vocês que me deu um sentimento legal, né? De pensar que a gente pode ter contribuído, ainda que de uma forma muito pequena, né? Para esse primeiro passo que o Brasil deu. Me fez muito bem essa notícia hoje. Legal. Você, José Maria Trindade, a gente conseguiria projetar esse debate que nós fizemos aqui, mas para o Congresso Nacional? Imagino que haja grupos muito diferentes, né? Alguns que vão defender a redução da maioridade penal, outros vão entender que não, é preciso manter do jeito que está, mas talvez aumentar esse período de internação para os menores infratores. Enfim, o que é preciso trazer para esse debate também, se você particularmente entende que poderia ser um dispositivo, né? A instituição de um plebiscito sobre o tema. Olha, Caniato, há uma história aqui, um tabu no Congresso Nacional sobre alguns assuntos. Todo mundo sabe o resultado de um plebiscito ou de um referendo assim. A diferença de plebiscito e referendo, que referendo é voto à lei e só vale se a população referendar. E o plebiscito é anterior, né, precede a aprovação da lei, mas é a mesma coisa, consulta popular. E a própria Constituição prevê a possibilidade de plebiscito, sim. Então, todo mundo sabe que certos temas, como pena de morte, prisão perpétua, aborto, essa história da maioridade penal, armas, se fizeram uma consulta liberação popular, das armas, né? Armas, se fizeram uma consulta popular, vai dar o resultado que todo mundo sabe. Qual é o pensamento médio do Congresso que está mudando? Tradicional é o seguinte, é que o povo não entende os detalhes, que o povo quer isso, mas que na verdade não é bom para... Eu não estou dizendo isso, eu estou informando qual é o pensamento médio do Congresso Nacional. Não é o que eu penso. Eu estou dizendo o porquê de não ter mais plebiscito. Por exemplo, sobre pena de morte, né? Sobre aborto, e vários temas, tem vários. Porque entendem, não são todos os parlamentares, mas a maioria, o pensamento médio, os presidentes da Câmara e Senado estão com isso, de que se ouvir vai dar esse resultado. Mas esse resultado não é bom. Não é que eles pensam, é muito complexo isso aí. É no sentido, nós somos seres superiores, nós os deputados, e que entendemos o que eles devem pensar. É tipo Hermes, o deus Hermes, que é o deus que entendia
o que o povo tinha que entender e que falava com Deus e que tinha que traduzir o que o povo tinha que pensar. É daí que vem a palavra hermenêutica e tal, que é o entendimento. Então, assim, é esse o pensamento médio majoritário do Congresso Nacional. Por isso que não tem muitos plebiscitos. Eu entendo que tem que ter plebiscito, sim, eu acho a melhor forma de definir uma situação. Aí não é como eu penso, mas o plebiscito é uma forma de democracia direta. E apostam aqui na democracia indireta, onde você exerce a democracia indiretamente, você elege alguém. Te contar aqui, Mota, um deputado de São Paulo, eu entrevistava o deputado, ele apresentou um projeto para redução da maioridade penal, né, para 14 anos. Aí tem gente que é 14, 13, 12, tem gente que acha que não tem que ter nenhum limite de idade. Nos Estados Unidos já houve casos de condenação à morte de crianças e tal, né? É outra cultura, outro jeito. Aqui no Brasil não é assim a lei. E aí, assim, ele apresentou uma emenda para redução da maioridade penal, para 14 anos. Esse mesmo deputado apresentou um projeto proibindo a venda de bebidas alcoólicas em locais onde existe criança, restringindo e punindo severamente quem dá, e com os mesmos argumentos, no sentido contrário, da emenda que ele apresentou. Para você ter uma ideia de como é um assunto polêmico. Aí, assim, no projeto para redução da maioridade penal, ele dizia que uma criança de 14 anos sabe muito bem o que está fazendo, se decidiu matar, se decidiu roubar, foi uma decisão e que tem que cumprir a pena, sim, como se fosse maior. No outro projeto que ele mesmo apresentou sobre álcool, ele diz exatamente o contrário. Sim, que uma criança de 15, 14 anos não sabe o que está fazendo, pode ser influenciada e facilmente levada por traficantes, pode ficar alcoólatra. Veja bem, o mesmo parlamentar apresentando dois projetos com argumentos contrários sobre a mesma situação. Por que isso? É porque é um assunto polêmico e é isso que faz o debate ser forte. Essa é a realidade. Agora, Beraldo, vários países adotam uma maioridade penal abaixo dos 18 anos, né? Os Estados Unidos têm uma legislação diferente, cada estado tem seu próprio regramento. Agora, tem alguns exemplos aqui. Nova Zelândia, maioridade começa aos 17. Escócia, 16. Suíça, 15. Tem vários outros exemplos. Nos Estados Unidos, em linhas gerais, funciona de que maneira, hein, Beraldo? Funciona, um dos elementos mais importantes é esse que o Mota mencionou, que é o juiz definir se naquele caso o jovem vai ser julgado como criança ou como adulto. E em alguns casos até jovens, bastante jovens, são julgados como adultos. E há casos, diversos casos, de jovens ainda, adolescentes, que são sentenciados a passar a vida na cadeia sem direito a sair, sem progressão de pena. Vai em cana com 15, 16 anos e fica em cana até morrer. Isso serve como exemplo para que outros jovens não cometam crimes. Porque se nós fôssemos ter no Brasil a mesma eficiência de captura de criminosos e julgamento de criminosos que existe nos Estados Unidos, simplesmente não haveria a menor condição de acomodar todos ao mesmo tempo. Quanto menos manter de uma forma segura para a sociedade este preso a vida inteira na cadeia. Então, os Estados Unidos, ele tem uma forma onde o crime, obviamente, acontece nos Estados Unidos. Ele não é extinto com base simplesmente nas penas severas e na exigência de cumprimento de pena. Mas tem outros elementos que mantêm o crime nos Estados Unidos muito mais sob controle do que existe no Brasil. Tá? E isso é uma das coisas importantes. A sociedade olha e vê que existe a previsão para que o criminoso seja punido independente da idade. E isso faz toda a diferença. Agora, isso, Zé, é diferente da questão do álcool. Beber álcool, além de ser uma atividade legalizada para adultos, acontece em geral num contexto social. Claro que existem os alcoólatras,
mas, em geral, o consumo de bebida alcoólica se dá num ambiente social. E você não pode estimular que a criança, que aí você não está falando simplesmente daquele que convive no mundo do crime, nas proximidades do crime, que é cooptado pelo crime, mas o dono do bar não vai ficar para o jovem de 13 anos de idade, vem aqui beber uma cachaçinha, vem aqui beber... Não é assim que acontece, né? Então, quando você tem uma legislação que proíbe o menor de idade de consumir bebida alcoólica, você está preservando uma dinâmica daquela criança que, às vezes, essa sim, pela sua inocência, pela sua imaturidade, pode acabar desenvolvendo o hábito que será extremamente prejudicial a ela. A questão da criminalidade é completamente diferente. Completamente diferente. Quando se fala de redução da maioridade penal, não se está falando do jovem estudioso que vai todo dia à escola, que está ali querendo fazer um vestibular para medicina quando ele chegar na idade e que, de repente, ele sai e hoje eu não vou estudar não, vou roubar um celular e vou levar uma arma e se ele não me der o celular, eu vou matar essa pessoa. Não é assim que funciona, né? Não é disso que a gente está tratando e não é esse o grande problema do Brasil. Então, a gente precisa separar as coisas para não fazer disso uma grande confusão. Pois é, você quer responder ao Beraldo algum item, ou Zé Maria? Não, é isso mesmo. Só estou dizendo sobre argumentos e sobre quão polêmico é esse debate. É a opinião dele. É claro, é evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. É evidente. Em nenhum momento eu pensei nisso. Mota, o quanto essas experiências internacionais podem, de certa maneira, estimular o nosso debate e até inspirar os nossos legisladores? Eu acho que é importante a gente entender a forma com a qual democracias muito mais antigas e estáveis do que nós, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem a mesma Constituição desde 1780, tratam esse problema. Porque se a gente estiver tratando esse problema diferente de todo o resto do mundo, das duas, uma. Ou nós somos gênios absolutos, ou nós estamos fazendo alguma coisa muito errada. E eu chamo a atenção de novo, baseado no comentário do Zé e do Cristiano Beraldo, para quão difícil é você entrar nesse debate quando você defende o fim da impunidade. Como é fácil atacar, né, quem diz que a impunidade de criminosos menores de 18 anos tem que acabar. Eu procurei aqui, não encontrei, mas eu me lembro de um caso em que dois jovens, duas crianças, chamem como vocês quiserem, se eu não me engano, tinham 12 e 14 anos, na Inglaterra, foram condenados, ou foi à prisão perpétua, ou foi a uma pena gigante. Coitados, duas crianças. Bom, eles foram condenados porque mataram uma criança de 5 anos de idade. E aí é um dilema moral. Você vai se colocar no lugar dos pais dos assassinos ou no lugar dos pais da vítima? Como é que você se sente tendo um filho de 5 anos morto por duas crianças de 12 e 14? O que você acha que vai ser o futuro de alguém que mata aos 12 anos por prazer, por diversão? A gente não pode fugir dessas perguntas. A gente não pode acusar alguém que coloca essa pergunta na mesa de querer massacrar crianças, porque, meus amigos, alguém vai pagar por isso. A gente tem que escolher quem vai pagar por isso. Se são aqueles que cometeram crime ou se são as futuras vítimas. Porque se você não pune o criminoso, você não só está dando a ele uma segunda chance, como o Cristiano Beraldo disse muito bem, você está mandando uma mensagem geral para a sociedade. Podem fazer isso, porque a consequência vai ser pequena. Então, esse é um ponto sobre o qual a gente precisa refletir muito. A gente escuta isso, a gente escuta essa frase, muita gente dizendo isso, usando como arma de debate, né? No Brasil não existe pena de morte, não existe prisão perpétua, é um absurdo você levantar. E eu sou contra a pena de morte. Mas eu nem chego a mencionar esse ponto porque já me atacam. E eu lembro aquela frase do meu amigo procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro: não interessa se você é contra a pena de morte.
porque o bandido brasileiro é a favor. Não interessa se você é contra a prisão perpétua, não interessa se você é contra prender crianças, porque a bandidagem que está aí não se importa se é o seu filho que está com você no carro parado no sinal. Ele vai atirar. Se atingir você, se atingir o seu filho, tanto faz. Então a gente precisa colocar esse debate nos termos corretos e a gente precisa ter coragem moral, né, e respeito para ouvir os argumentos e refletir sobre eles, porque ninguém sabe quem é que amanhã vai estar na frente do cano de uma arma. Pois é, esse ponto e esse caso que você trouxe, que teria acontecido na Inglaterra, nos obriga a fazer uma reflexão e tanto, sob o ponto de vista moral, né, Mota? Agora, algumas mensagens e perguntas, Zé Maria, sobre, na hipótese desse projeto ser aprovado e houver a redução da maioridade penal, quais seriam os impactos? Você acha que a redução no número de crimes cometidos por pessoas nessa faixa etária seria muito mais como um exemplo para os outros, né? Eu vou procurar andar na linha para não ser detido, algo nesse sentido. Para início de conversa, a gente falou aqui de duas leis, eu citei argumentos e não as leis. Eu sou a favor da redução da maioridade penal e sou a favor até do aumento da maioridade para consumir bebidas alcoólicas. Eu acho, inclusive, que 18 anos a pessoa ainda está imatura para consumir bebidas alcoólicas, que é uma droga lícita e em certos países há até limites, né? Precisa até de limites sobre o consumo de bebidas alcoólicas. É um grande problema também e um problema silencioso, porque é lícito, né, o consumo de bebida alcoólica. E é um problemão. Então, um problema quanto drogas, ou talvez até mais, porque a bebida alcoólica ela é vendida em qualquer bar da esquina. A droga já tem um certo, vamos dizer, um certo anteparo de proibição legal, né? Agora, se aprovar um projeto de redução da maioridade penal, é claro que o Supremo vai considerar inconstitucional. Lógico que vai. Por isso que não foi aprovado até hoje. É muito lógico isso. O que precisa fazer? Aprovar um projeto para aumentar a pena mínima. E aí fica bom, porque o juiz pode decretar. E todos os esforços aqui no Congresso foram nesse sentido, de aumentar a pena mínima. Agora, sobre a redução, eu estou convencido de que a redução da criminalidade só se dá na certeza da punição.